Olá, galera do nono ano. E aí, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos continuando então aí com o nosso segundo bimestre, né? Começando lá com a equação do segundo grau. Eu até coloquei uma aqui agora, para a gente só lembrar lá do que foi a primeira aula, tá certo? Primeira aula, então, é a equação do segundo grau, seja porque o grau aqui é 2, não é isso? Nós temos os três termos, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Grau 2, aqui é grau 2, aqui é grau 1 e aqui é grau 0. Estou só citando aqui os expoentes, tá? Ó. Mas o 1 não precisa e o 0 também não precisa aqui. O grau, a sequência é essa. Quando é terceiro grau, vai ter um grau 3 aqui, x elevado a 3. Mas no caso aqui nós estamos dando a equação do segundo grau. Então nós vamos ficar específico no segundo grau. Tá certo? Vocês vejam que essa aqui é completa. Qual é o valor de A? 2, vocês lembram? Qual é o valor de B? E o valor de C. Então, nós temos os três valores, que são os coeficientes. O coeficiente, o A é o que está na frente do x ao quadrado, e o B é o que está na frente do x, e o C é o termo independente. A, B e C. Certo? Essa é uma equação do segundo grau completa. Agora, nós vamos ver as que são incompletas. São várias. Ó. Peguei um exemplo aqui. As incompletas. Equação do segundo grau incompleta. Veja bem aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, só tem o A. O A, vou pegar um pincel de outra cor. O A é 5, que é o número que está na frente do x ao quadrado. Mas o B é 0 e o C também é 0. Não existe nem o B nem o C nessa equação aqui. É uma equação de segundo grau? É. Só que incompleta. Para ser completa tem que ter o A, o B e o C. Tá certo? Essa aqui tem o A, tem o B e não tem o C. C igual a 0. Tudo bem? Entendendo direitinho? E essa aqui tem o A, não tem o B, B é 0, e tem o C, que é igual a 10. Então, veja bem, aqui só tem o A. Para ser a equação do segundo grau, sempre vai ter que existir o A, tá certo? Independente de que ele seja. Sempre vai ter o A. Porque se não tiver o A, se o A for 0, não vai ser uma equação do segundo grau. Porque vai 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Você entendeu? Então, o A sempre vai ter que existir. Mas pode não existir o B e pode não existir o C. Certo? Ou pode não existir os dois. Certo? Então, essa é a ideia. Tá? Então, eu queria que vocês entendessem o que é uma equação do segundo grau completa e o que é uma equação do segundo grau incompleta. Certo? Depois nós vamos tentar resolver essas equações. Tudo bem? Então, várias situações, problemas que já começam. Eu peguei aqui um exemplo, ó. No livro de vocês, lá na página 49, né? Que inclusive essas equações aqui eu tirei de lá. Eu sei que muitos de vocês ainda não têm o livro, mas eu já estou tirando de lá, vocês já vão, tá bom? Página 49. Para quem tiver o livro aí. Nós temos aqui uma situação, ó. Quais são os graus das equações e reduzir os termos. Então, eu quero saber o grau dessa equação, se ela é do segundo grau, se ela é do terceiro, e reduzir os termos semelhantes. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, no primeiro, dois termos, a igualdade está no meio. A equação tem a igualdade, é uma equação. Aqui eu tenho aqui x vezes x menos 8. E aqui é igual a x ao quadrado menos 4x. Então, veja bem o que acontece. Eu tenho que igualar isso aqui a 0, para virar uma equação, né, completa lá. Então eu vou fazer. Desse lado aqui, desse lado esquerdo, eu tenho aqui x vezes x e x vezes 8. Então eu vou fazer distributivo aqui. X vezes x, o expoente 1 com o expoente 1 vai dar x elevado a 2. Que x vezes x dá x elevado a 2. Você conserva a base e soma os expoentes, a propriedade de potência que nós já estudamos. E 8... x vezes menos 8
dá menos 8x. É igual. Aqui eu não vou fazer nada. X ao quadrado menos 4x. Agora eu vou pegar isso aqui e vou do primeiro termo, segundo termo. Primeiro membro, segundo membro. Não é termo não. Termo é cada um desses. Primeiro membro, segundo membro. Vou pegar os elementos do segundo membro e jogar para o primeiro membro. Quando eu faço isso, eu mudo de sinal. X ao quadrado é esse x ao quadrado. Menos 8x é mais menos x ao quadrado. É menos, vai vir para cá, mais 4x igual a zero. Agora veja bem o que acontece. X ao quadrado com menos x, mais x ao quadrado com menos x ao quadrado vai cancelar. Menos 4x, menos 8x com mais 4x dá menos 4x. Isso é igual a zero. Então veja bem o que acontece. Eu tenho a equação, essa equação aqui é do primeiro grau. Primeiro grau. Ela não é uma equação do segundo grau, ela é do primeiro grau. Tudo bem? Aí se a gente for resolver, eu não vou resolver. Se a gente for resolver, eu sei que o x aqui vai ser zero. Qual é o número que multiplica por menos 4 que vai dar zero? É o zero. Tudo bem? Então, o x aqui, a solução dele é zero, tá? Então, aqui é a equação do primeiro grau. Então, vamos pegar um outro exemplo agora. Eu estou querendo saber o grau e reduzindo os termos semelhantes, tá bom? Entendam bem. Veja bem aqui. Outra situação. 5x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, menos 7x mais 8 igual a zero. O que tem os mesmos, a parte literal, x ao quadrado, é 5 e o 3. Então, eu vou somar 5 mais 3, somo os coeficientes e mantenho a parte literal. Menos 7x mais 8 igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau. Aquela primeira não é, mas essa já é. Vira aí? Somente os termos semelhantes eu agrupei, tá? Se tivesse menos 7x mais menos 3x, seria 7. Se tivesse menos 7x com mais 3x, ia dar menos 4x. Você ia juntar x com x, x ao quadrado com x ao quadrado. E o que não tem x com o que não tem x. Certo? Termos semelhantes. Agora vamos ver aqui. Aqui já complica um pouquinho mais. Tá certo? Para a gente entender. Eu tenho 3x ao quadrado, 3x mais 2 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 12x. Aqui eu tenho uma situação. Aqui eu tenho uma situação seguinte. 3x mais 2 elevado a 2 é 3x mais 2 vezes 3x mais 2. Por que não é duas vezes? Eu vou multiplicar duas vezes. É igual a x ao quadrado menos 12x. Agora, aqui você vai ter que aplicar a distributiva. 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9, x vezes x é x elevado a 2. 3x vezes 2. 3x vezes 2, 6x. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 2, 4. Essa é a relação desse, igual a x ao quadrado menos 12x. Agora eu vou passar termos para cá. Ou eu posso agrupar os termos semelhantes primeiro aqui. Mas vamos jogar tudo para cá primeiro. 9x ao quadrado mais 6x com mais 6x eu já vou pôr direto. 12x. Soma os coeficientes e mantém a letra. Mais 4. X ao quadrado, agora mais, passa para cá, menos x ao quadrado, menos 12x, passa para cá, 12x, igual a zero. Agora vamos lá. Termos semelhantes. 9x ao quadrado com menos x ao quadrado dá 8x ao quadrado. 12x com mais 12x dá 24x. E 4, que é o termo independente, mais 4
igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. Agora veja bem, você pode simplificar ela aqui, ó. Esse número é dividido por 4, esse é dividido por 4 e esse é dividido por 4. Então eu posso dividir tudo por 4. Não vai alterar. 8 dividido por 4 dá 2x ao quadrado. 24 por 4 dá 6. E 4 por 4 dá 1. Igual a zero. Essa equação são semelhantes. Essa dividida por 4 resulta nessa. É para a gente achar o grau. O grau é 2, né? Grau 2, segundo grau. E a equação simplificada. Tudo bem, colegas? Essa é a ideia. Vou deixar alguma coisa lá para vocês tentarem fazer. Eu ia passar mais um aqui, mas o tempo está ficando, o vídeo não ficar muito longo, né? Na próxima aula a gente continua. E eu vou deixar umas atividades nesse sentido lá para vocês dar uma resolvida lá, tudo bem? Então fica com Deus aí, até a próxima aula aí, tá bom?